Oi, turma, tudo bem? Quando entramos em uma livraria e folheamos um livro, em geral, lemos o prefácio, uma parte dele e olhamos na contracapa as referências sobre os autores ou o autor do livro, né? Muitas vezes compramos até um livro apenas já conhecendo o autor, né? Com a matemática, será que depois de estudar tanto ao longo dos anos, todos esses anos de matemática, a gente conhece aqueles matemáticos responsáveis por nos transmitir tanto conhecimento? Hoje eu vou contar um pequeno trecho da história que o professor de vocês vai apresentar nas próximas aulas, né? E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para entender que a matemática não veio do dia para a noite, né? Ela veio evoluindo através dos séculos. Egito, Babilônia, Grécia, Oriente, Europa e hoje no mundo inteiro, né? E no século XIX, a comunidade matemática estava fervilhando, né? Várias ideias, várias posições, o pessoal tomando posições, formalismo, intuicionismo, logicismo. Hoje a gente escuta falar de lógica e tudo, né? Mas nesse momento toda a comunidade teve que parar para assistir à apresentação da teoria dos conjuntos de George Cantor, né? Esse senhor aqui, o Jorge, né? Nasceu em São Petersburgo, Rússia, em 1845. Ele era filho de pais dinamarqueses, a pai era judeu, mãe católica, e ele era muito interessado por teologia e contínuo e o infinito, né? Estudou em Zurique, aí o pai queria que ele fosse engenheiro. Ora, né? Pai quer que o filho seja engenheiro, desde aquela época. Pai quer que ele seja engenheiro, advogado, médico, não é isso? Não é normalmente isso? Eu mesmo sou engenheiro. Então, daí vocês têm uma ideia. Ele estudou, mas esse interesse da teologia do contínuo e do infinito fez com que ele acabasse se aprofundando em filosofia, física e matemática. Estudou em Zurique, fez PhD em Berlim, em 1897, e foi professor durante muitos anos na Universidade de Halle, de 1869 a 1905. E apresentou uma série de trabalhos sobre o infinito. Quando a gente apresenta trabalhos, defende uma tese, a gente tem que defender essa tese para uma comunidade acadêmica. A gente não pode apenas lançar uma teoria e achar que todo mundo vai acreditar nela. Não, a gente vai ser desafiado para provar que aquela teoria é correta, né? Tem aqueles que apoiam a teoria e aqueles que são contra a teoria. Um dos opositores de Cantor é o Leopold Kronecker. Leopold Kronecker. Nasceu em Liegnitz, Polônia, em 1823. Era professor emérito da Universidade de Berlim. E ele defendia a matemática baseada em métodos finitos, né? Dele tem uma frase famosa que ficou conhecida assim: Deus criou os números inteiros e o homem criou todo o resto, né? Ora, Cantor fazia exatamente o contrário. O que o Cantor estudava? Queria estudar e apresentou os trabalhos sobre quem? Sobre o infinito, o contínuo, né? Cantor usava uma frase que era oposição: liberdade é a essência da matemática. Imagina só como essa palavra é forte, liberdade, né? Cantor criou diversas coisas, vários trabalhos. Criou a teoria dos números, fez uma bela abordagem dos números irracionais, teoria dos conjuntos, teoria do infinito, teoria dos números transfinitos, né? Hierarquizou os conjuntos numéricos, ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros, ambos estão contidos nos racionais,
Olha só como é que a teoria dos conjuntos começa a fazer sentido. Olha só. O que é racional, o que não é racional é irracional. Os dois juntos formam a realidade, os conjuntos dos números reais. O que não é real é imaginário. Então, os dois juntos formam uma coisa complexa, conjunto dos números complexos. Toda essa comunidade aqui está contida dentro do conjunto universo. Essa hierarquia que a teoria dos conjuntos trouxe, organizou diversos setores da matemática. Então, Cantor criou a relação entre dois conjuntos, a relação bionívoca entre dois conjuntos infinitos, né? Com domínio, contradomínio, imagem, ou seja, um conjunto estaria relacionado com o outro através de uma função, de uma relação, né? A teoria dos conjuntos possibilitou também organizar diversos conjuntos, ou seja, conjunto da população de uma cidade, ou seja, João, conjunto P vai ser João, Maria, tal, conjunto dos objetos, conjunto dos animais e assim sucessivamente, né? Vocês vão estudar a teoria dos conjuntos com o professor de vocês e vocês vão achar aquilo assim tão simples, tão fácil, mas exatamente é essa beleza, a leveza da criação da teoria dos conjuntos é que ele trouxe para a matemática, né? A própria geometria, ela foi colocada como? Num plano, olha, x, y, onde qualquer figura geométrica é o quê? Um conjunto de pontos, seja uma reta, um triângulo, um quadrado. O que são essas figuras? É um conjunto de pontos no plano. Então, você pode representar essa figura através de um conjunto numérico, não é isso? Tá? Podemos também trazer isso para o espaço, ó. Botar um terceiro eixo aqui e criar os sólidos baseados nesses conjuntos, né? Ou seja, em vez de ter apenas o plano, passamos a ter o espaço. A mesma coisa ocorreu com as matrizes, ó. A teoria dos conjuntos, o que é uma matriz? A matriz é uma maneira de organizar dados também. Então, quando você pega o teu celular e aperta lá a tecla do Joãozinho, o que acontece? O celular vai lá na gavetinha do Joãozinho, pega o telefone dele e liga para ele. Então, as matrizes, a memória do computador, antigamente era assim, ó, né? Quando começou, lembra que era kilobyte a memória? Hoje é mega, é giga, por quê? Ó, veio para o espaço, ó. Entrou o terceiro eixo aqui, então aumentou muito a memória dos computadores, né? Cantor, entre outras coisas, criou 4 teoremas. Que o conjunto dos números racionais é inumerável, o conjunto dos números algébricos também é inumerável, que o conjunto dos números reais no intervalo entre 0 e 1 não é inumerável, porque é o contínuo, lembra? É uma linha que liga dois pontos, e apresentou trabalho sobre a existência dos números transfinitos. Existe uma série de números transfinitos e, em geral, os números irracionais estão ligados a eles. Cantor tinha pessoas que apoiavam ele, matemáticos que apoiavam e matemáticos que eram contra. Graças a Deus prevaleceu a teoria dele, não foi à toa, não é mesmo? Um dos apoiadores dele foi David Hilbert, professor matemático, nascido em Königsberg, na Baviera, em 1862. E ele é famoso por várias frases e tudo. E uma das frases que ele falou é: do paraíso criado por Cantor, ninguém nos tirará. Ou seja, a teoria de Cantor, a teoria dos conjuntos, foi muito importante para a matemática, né? Foi, assim, uma mudança radical. Hoje, os mais velhos vão falar assim: a matemática moderna. O que é a matemática moderna? Nada mais é do que a matemática que se baseou na teoria dos conjuntos e veio, através dos tempos, se aperfeiçoando. Toda a matemática que a gente estuda hoje é voltada para isso, tá? É organizada dessa maneira. Alguns diriam que Cantor foi aquela pessoa que pegou uma estante, entrou numa sala cheia de livros empilhados, trabalhos matemáticos e tudo, e foi organizando
nicho por nicho dessa estante, com geometria. Vamos botar geometria aqui. Pouco a pouco ele foi organizando tudo na matemática, né? Isso foi um ganho imenso, né? Porque a gente, em vez de ficar estudando várias coisas, a gente pode se focar só num objeto, não é isso? Outros mais espiritualistas diriam que tem os anjos do céu e os anjos da terra, e que Cantor foi um anjinho, né, da terra, que passou, organizou tudo, foi pouco a pouco organizando e seguiu o caminho, né? Esses dizem até que, de tempos em tempos, alguns anjos da terra vêm, contribuem enormemente para a humanidade e seguem o caminho. De tempos em tempos, a humanidade cria uma força, né, interior. O que vocês acham? Vocês acham que ele era um anjinho da terra ou apenas um organizador, né? Olha só quantas coisas Cantor criou, não é mesmo? Cantor, vou fazer outra pergunta para vocês. Cantor saiu da caixinha ou entrou na caixinha e organizou tudo? A resposta eu deixo para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, da apresentação da matéria. Tem muita coisa que vocês vão estudar, né? Eu vou mostrar para vocês o conteúdo de um livro, do qual contém essa e tantas outras histórias, né? Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, né? É uma produção da editora da Unicamp. Quem não puder adquirir o livro, pode entrar na internet www.editoradaunicamp.com.br, tá? É muito bom, é grosso, ó, é igual uma Bíblia, né? É um livro de cabeceira. A gente pode pegar, ler um capítulo de cada vez, mas eu aviso que provavelmente quando pegar e ler um capítulo já vai estar no terceiro, quando perceber. É igual a Bíblia, é a mesma coisa, tá? Então, desejo a vocês uma boa matéria, uma boa aula, aproveitem, sejam perspicazes, questionem, né? Abstraiam, podem abstrair, sejam observadores, procurem aprender todo o conteúdo que vão passar para vocês, tá? Que o professor vai passar sobre a teoria dos conjuntos. Lembra que tudo que vocês forem estudar daqui para frente vai estar envolvido com todo esse conteúdo aqui, funções, relações, tudo. A matemática mudou muito depois de Cantor, tá? Lembra que, ó, esse cara aqui, ó, o opositor de Cantor, não deixou Cantor entrar na Universidade de Berlim. Olha só que bafafá, que fofoca da época. Mas Cantor, graças a Deus, saiu vencedor. A tese dele, a teoria dele foi em frente e nós até hoje estamos usufruindo dela. Boa sorte para vocês, boa aula, aproveitem bastante o curso de vocês, tá? Um abraço, até a próxima.